Bom Dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos como anda a nossa vida. O que temos feito de bom ou não, e principalmente se estamos vivendo ao lado de Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então para um pouquinho aí, só um pouquinho, vai. Vem aqui pertinho do Oliveira Júnior, vem cá, vem bem pertinho, isso. Para tudo que você está fazendo. E agora, ergue um pouquinho o volume do rádio. Vamos conversar. Quero te perguntar uma coisa. Você ora? Você fala com Deus? Você reza? Sabe, a Bíblia nos ensina e nos diz que devemos falar com Deus, orar sem cessar. Como assim orar sem cessar? Eu acho que é muito mais fácil do que o que a gente imagina, sabe? Orar é falar com Deus. É conversar com Ele realmente, sem palavras decoradas e repetitivas. Ele quer entender você. Por mais que Ele te conheça, Ele é Deus, mas Ele quer ouvir você. Ele quer que você abra seu coração para Ele. Ele deseja isso. Porque é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. Interessante isso, né? Quando nós abrimos o nosso coração a Deus, nós demonstramos nossa confiança a Ele. E entregamos a Ele os nossos planos, nossa vida, os nossos sonhos, nossas metas, objetivos. E parece que sai um pouco do peso que tem aí, sobre nossas costas, sabe? Mas acima de tudo, conversar com Deus é algo muito mais simples do que você imagina e sem cessar ainda se torna mais fácil. Por quê? Imagine que Deus está do seu lado aí, o tempo todo. E você pode falar com Ele o tempo todo. Você pode conversar sobre o seu trabalho, sobre suas decisões, sobre suas escolhas, sobre o que você pensa, sobre os seus medos, anseios, dúvidas, temores. De verdade, Ele vai estar ali, te ouvindo. A oração é o meio de comunicação mais eficiente já criado. É a descagem direta a Deus. É o DDD. DDD da oração. Sabe, meu querido? É muito mais simples do que você imagina. E quando você for orar, não seja hipócrita. Fale aquilo que você sente. Não adianta você agradecer por um dia que foi horrível. Explique o dia horrível que você teve. E aí sim agradeça apesar do dia horrível. Mas não diga que o dia foi ótimo se não foi. Conte para Deus. Abra seu coração. Vou contar uma historinha para você entender o que eu estou querendo dizer e o quanto isso é importante, tá? Certo dia, uma jovem pediu ao seu pastor que visitasse o seu pai no hospital que estava ali em fase terminal de uma doença, não tinha muito mais o que fazer. E ela queria que o pastor visitasse, orasse, conversasse com ele. E o pastor assim fez, chegou no hospital, foi até o quarto onde estava o senhor e ao entrar lá ele viu uma cadeira vazia ao lado da cama. E ele disse: "Olá, boa tarde, imagino que o senhor esteja me aguardando." Ele olhou para aquele homem, né, o pastor, e falou: "Não, na realidade eu não estava lhe aguardando, até não sei quem é o senhor, mas seja bem-vindo, né? Pode entrar." E aí ele perguntou: "Eu sou o pastor da sua filha e ela pediu para que eu viesse lhe visitar. Como eu vi essa cadeira aqui ao seu lado, eu achei que o senhor estivesse me aguardando." Ele falou: não, essa cadeira, ela tem uma história diferente." Tem uma história? Então me conta. Bom, a história é a seguinte, eu conversando com um amigo, e ele estava me falando quando ele ora, que ele fala, eu cheguei para ele e falei: "Olha, eu não sei orar."
Como é que você consegue? E ele me explicou, ele falou, é muito simples. Quando eu vou orar a Deus, eu converso com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Então eu faço o seguinte, eu vou te contar um segredo, você pode fazer também, você vai ver que é muito simples. Eu coloco uma cadeira, sento e coloco uma outra cadeira à minha frente, eu imagino que Deus esteja ali e eu começo a conversar com Ele. Simples assim. E eu gostei da ideia, então eu comecei a fazer isso. E o pastor, ouvindo a história, falou, poxa, que bacana, também gostei dessa ideia. Mas pastor, olha, eu faço isso sem ninguém ver, porque se a minha filha ver, então ela vai achar que eu tô maluco. Mas é isso, agora eu sempre coloco a cadeira perto de mim e eu imagino Deus aqui do meu lado, Jesus aqui ao meu lado, e eu converso com Ele o tempo todo. Me sinto bem, me traz paz, me traz tranquilidade, serenidade. E o pastor então ali conversou com ele, oraram juntos e o pastor foi embora. 3 dias depois, a filha anunciou na igreja que o seu pai havia falecido. E o pastor foi perguntar para ela se ela estava bem, se o pai dela havia falecido tranquilamente. E ela disse, pastor, eu acredito que sim. Eu estava lá com ele, ele conversou comigo, pediu um copo de água, eu dei um beijo nele e fui buscar a água. Quando eu voltei, ele tinha morrido, tinha falecido naquele momento. E eu achei uma coisa curiosa só, que eu não entendi. Sabe aquela cadeira que ele insistia que ficasse ali ao lado dele? Então ele estava debruçado nela, com a cabeça encostada num assento. Aí o pastor disse para ela, olha, dê graças a Deus por isso, porque o teu pai descansou no colo de Jesus. Essa é a importância. Quando nós conversamos com Deus, nós nos aproximamos dele. Nós abrimos o nosso coração a Ele, nós conversamos e damos ouvidos à sua voz. E nos aproximamos cada vez mais dele. E isso, sabe o que é isso, meu querido? Isso faz toda a diferença. Porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.